Vamos lá, a primeira lei de sucesso, cara, quando a gente abre esse livrão maravilhoso, tá? Ele diz que é o Mastermind. 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 Nome muito usado hoje, inclusive. Muito usado. E, aliás, uma curiosidade, você sabia que o nome Mastermind não pode ser usado? Opa! Não pode ser usado. Então, assim, a gente fala muito sobre o Mastermind, a gente usa, porque a gente é muito parceiro da fundação, né? Napoleon Hill e tal, a gente contribui muito com eles também com a gente. Mas Mastermind é um termo registrado da fundação. Então não é que não pode ser usado. É que só pode ser usado pelos caras e pelos brothers, pelo jeito. E quem tem algum acordo com Entendi. eles, né? Entendi. Assim, alguma coisa, porque é um termo que foi registrado pelo Napoleon Hill, né? E o Mastermind é uma das coisas mais poderosas, né, de fato, que existem, né, segundo Napoleon Hill, porque ele diz que existe a possibilidade de você se juntar com outras pessoas que têm mentes, obviamente, e você funde todas essas mentes juntas, dando origem a uma mente maior. É o que eles chamam de The Mastermind, a mente mestra, de fato, né? Isso aqui é tão poderoso, cara, que daqui a gente cria uma sinergia tamanha, onde 1 mais 1 não vira 2, vira 3, né? E aí ele cita no livro vários exemplos, onde ele conversou com grandes personalidades, desde Andrew Carnegie, Henry Ford, e ele pergunta para eles, fala, cara, como você atingiu sucesso? E eles respondem, a gente atingiu sucesso, né, porque a gente conseguiu formar, né, um ambiente de colaboração onde todo o nosso time junto formou algo muito maior juntos do que a gente formaria separados, que ele chamou de Mastermind, tá? Então eu queria perguntar para vocês aí, pessoas muito bem-sucedidas, temos empresários bem-sucedidos aqui na mesa, né, Lucão, Kaique. Cara, ajuda ou não ajuda formar um Mastermind? E depois, como monta um negócio desse na prática para vocês? É ótimo, eu acho que eu posso falar dessa porque dessa parte eu li aqui. Aliás, quem leu o livro? Me conta a verdade. Você leu o livro, Kaique? Não. Não leu? Não li o livro. Pô, mas, Lucão, você leu o livro? Mas pera. 2015. Mas eu tô fazendo um papel do público que talvez não tenha lido ainda. Ah, você tá fazendo o papel de quem não leu. Isso. Que legal, Kaique. Sempre preocupado com o público, né? Caramba, cara, é pra gerar identificação, né? Eu sei que você não leu também e estamos juntos. Eu vou fazer as perguntas Mas que você queria. a gente não combinou com o público deles lerem. Então. Você Foi leu, tipo isso Perrucho? comigo. Eu li até a metade. Um pouquinho menos, eu tô arredondando pra cima. Ele Não tem ouviu, né? Ele ouviu. Mas É muito streaming hoje, né? É difícil, pessoal. Isso é muita internet, né? Ele tava entre The Juntar Boys todo mundo e... que não leu o livro Mas aqui pra gente discutir sobre as leis do livro. Caramba, Não, cara. eu li. Importante Eu li o livro. Você leu o livro, né? eu confio. E o Thiago leu e o Prini leu. É o suficiente. Eu li o livro. eu vou li o terminar, livro- eu mando o metade. resumo pro Kaique depois que eu tá bom. terminar. Mas- aqui. Eu li o livro em 2018 por 2 motivos. Um é que eu já segui o Thiago, a gente tinha se conhecido já, e você falava muito do Napoleon Hill, e eu nunca tinha lido Napoleon Hill. E eu ganhei de uma aluna, que ela falou, lê esse livro que você vai gostar. E aí é um calhamaço, né? É muito grande. Eu não achei a leitura agradável, porque é denso, É denso, é. mas tem muita coisa boa. E tem muita coisa que ele pega, tem coisa que ele fala de hábito, por exemplo, que agora estão muito na moda por conta daquele poder do hábito, do Charles Duhigg, mas é um livro muito bom. É, porque surgiu lá atrás mesmo. Mas eu já li outros aí do Napoleão Hill. Tá bom, vai. Não vou... Vamos lá, e aí, cara? Bom, eu acho que o Mastermind é uma coisa que ele traz muita humildade pra gente. Porque o princípio básico é, você não consegue fazer coisas que são grandiosas se você acreditar que você faz tudo sozinho. Então, o princípio pelo qual você é capaz de alcançar o sucesso é que, inevitavelmente, você preze pelo sucesso de várias outras pessoas. Que você vai conseguir escala no seu negócio porque você tem outras pessoas que estão trabalhando com você, seja uma instituição filantrópica ou qualquer tipo de organização que envolva mais pessoas. Elas vão conseguir chegar a determinado fim se tiverem várias pessoas ali em prol de um mesmo propósito, sabe? Inclusive, tem uma passagem aqui que ele fala que... eu achei bem bacana, que você vê como é que fiz esse trabalho. Sucesso sempre é uma questão de esforço individual. Tá na página 3 isso. Olha como eu fiz meu trabalho. Pô, mano, eu não desmoralizo. Mas você se enganará se acreditar que consegue atingir sucesso sem a colaboração de outras pessoas. Sucesso só é individual, a extensão do pensamento de cada pessoa sobre o que ela quer, ou seja, sobre algo que vem de dentro dela. Só que, a partir do momento em que ela toma a decisão de agir em prol do sucesso, ela vai precisar de outras pessoas ao longo do caminho colaborando com isso.
Então, passagem direta do livro aqui, página 3. Muito bom. Agora, quando a gente fala de mastermind, só pra galera entender, eu preciso realmente marcar um rolê com uma galera certa, não sei o que lá, ou é uma coisa assim, tipo assim, não, se eu falo sempre com essa pessoa aqui no trabalho, por exemplo, eu falo muito com o Kaique e com o Gui aqui. A gente troca muita experiência aqui. Isso pode ser considerado um mastermind? Cara, assim, depende, né? Assim, segundo Napoleon Hill, o mastermind ele tem que ter basicamente duas coisas em comum. Tá? Assim, primeiro, você precisa ter mais de uma pessoa. Tá bom, já né? tem. Então, assim, isso é um pré-requisito. Né? E aí depois, aí sim você precisa ter duas coisas. Primeiro, essas pessoas elas precisam trabalhar ou estar juntas ou se relacionar de uma forma harmoniosa. Eu e o Lucas brigamos muito. Briga muito? A gente trata um pouquinho, Mas sempre é pro bem maior. Pro bem maior. Não, então, mas é que aí você tem a harmonia, onde as discussões elas são construtivas. Tá bom. Então a gente está brigando, construtivo. mas a gente quer a mesma coisa. E tem aquilo onde a gente está brigando por uma questão de ego, onde a gente não se sente bem estar junto. A gente é simplão. Vocês são simplões, entende? Então, assim, existe uma questão harmoniosa. Eu sei, obviamente, que vocês têm essa questão harmoniosa. E a segunda coisa é que vocês precisam ter um objetivo, uma direção, um caminho parecido. Né? Então, se vocês tiverem mais de um, trabalhando de forma harmônica e quiserem a mesma coisa, vocês vão formar um mastermind. Agora, qual que é o ponto? Né? A qualidade ou a capacidade das mentes que se unem, quanto mais poderosas elas forem, mais poderosa é a mente mestra que é formada. Né? Então, se você traz para esse ecossistema que vocês têm, poxa, se ela fala uma pessoa que vocês admiram aí. O Flávio. O Flávio. Flávio. Veio aqui. Vocês trazem o Flávio aqui para dentro. E aí o Flávio quer a mesma coisa que vocês. E vocês estão trabalhando de forma harmoniosa. Cara, essa mente, que é o fruto de todas essas somadas, vai ser muito mais poderosa. Tá. Né? Então é onde a gente começa até a assimilar isso daqui, é o networking. Né? Aquela coisa de, se eu trago uma pessoa boa, eu elevo o meu nível de hábitos e resultados. Total. Só que o mesmo também acontece da forma inversa. Porque se você trouxer uma mente que, cara, quer a mesma coisa, tá trabalhando de forma harmoniosa, mas, cara, não agrega em nada, será que é uma pessoa que você quer ter no seu mastermind, entendeu? Cara, eu arrisco dizer que, eu acho que é fato isso. O Primo Rico só deu certo porque a gente tinha isso lá no... Foi criando isso desde do primeiro integrante que entrou... Perfeito, cara. Até o último, porque, cara, a gente era muito unido. Tipo, sentava junto, conversava e pensava nas mesmas coisas. Perfeito. Mas o mastermind ele nasce antes de uma relação só de trabalho. O mastermind ele nasce em casa. O mastermind nasce em casa. Ele nasce lá na sua família, nasce no seu relacionamento. Ele nasce com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Né? Então, cara, se você forma esse seu primeiro mastermind, né, e essa pessoa ela não quer a mesma coisa que você, e ela não está trabalhando de forma harmoniosa, a relação não é harmoniosa, existe uma relação de abuso, alguma coisa assim, cara, vocês vão ter um fruto de uma terceira mente muito mais fraca do que as duas isoladas. Então o mastermind funciona tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que é tão importante escolher as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, por exemplo, Perini, você formou o seu mastermind, o seu primeiro mastermind talvez lá atrás com a Malu. Né? Assim, você acha que isso daqui acabou formando uma terceira mente ou alguma coisa que ajudou vocês de alguma forma? Eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né, que uma empresa desse tipo, com uma equipe com objetivo alinhado, acaba sendo um mastermind. E isso aconteceu antes de existir uma empresa, quando eu conheci a Malu. Isso acontece o tempo todo e é uma coisa fantástica, né? Porque se a gente for parar para pensar na evolução da humanidade, o que nos trouxe até aqui foi, entre aspas, a capacidade de fazer um mastermind. Eu tô pegando uma ideia do Harari, que gravou pra gente na Finclass, aquele documentário da história do dinheiro, maravilhoso, inclusive, assistam, onde ele mete o pau em cripto, falando que cripto é uma involução, porque tirou a confiança da moeda, mas ele quis receber não em pesos argentinos ou reais, ele quis euros, né? Mas enfim, o Harari ele fala que o ser humano ele tem vantagens sobre os outros animais, e uma dessas vantagens é que a gente consegue acreditar em coisas que não existem e colaborar em torno disso. Então a pessoa que acredita, por exemplo, em uma empresa, a empresa só existe que a gente acredita nisso. Todo mundo assinou um papel, criou uma pessoa jurídica e quando a gente vende um curso, não vai para o bolso do Thiago, não vai para o bolso do Lucão, do Kaique, vai para o bolso da empresa e depois de pagar os custos da empresa investir, que aí vem alguma coisa para o bolso dos sócios. Então a gente acredita nessa estrutura que ela fisicamente não existe. Eu enxergo o Mastermind exatamente da mesma forma. E por que é tão poderoso isso? Porque como o Thiago disse no começo do podcast, o conhecimento está disperso pela sociedade.
Por mais inteligente que seja uma cabeça, como o mundo ele é muito complexo, uma pessoa sozinha não tem todas as respostas. Mas se essa cabeça boa se junta com outras cabeças boas e todas tentando resolver um mesmo problema, a chance de obter a resposta é muito maior no final das contas. E aí, cara, assim, você está falando sobre o conhecimento disperso pela sociedade, né? Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de fontes de conhecimento. Tá ruim aqui, cara? Tá muito ruim? Agora tá muito melhor. Muito melhor? Cara, olha só. Nossa, cara. Napoleon Hill diz o seguinte, ele diz que conhecimento é poder. Tá? Por que ele diz que conhecimento é poder? Porque as coisas primeiro acontecem na sua cabeça, depois acontecem aqui fora. Então, primeiro acontece no âmbito mental, depois no âmbito material. Logo, primeiro acontece aqui através do seu conhecimento, depois transforma a realidade. E se conhecimento é poder, né? As fontes de conhecimento são fontes poderosas de transformação na sua vida. E Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de conhecimento. Tá? O primeiro tipo de conhecimento, a primeira fonte de conhecimento, que é onde você vai buscar o que vai se materializar lá na frente, ele diz que a inteligência é infinita. Tá? A inteligência infinita é uma fonte de conhecimento. Tá? A inteligência infinita é aquela fonte que você não consegue explicar. É aquilo que vem, e Napoleon Hill diz isso, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem da intuição, é aquilo que você não consegue muitas vezes explicar. E ele diz que você tem a experiência acumulada e a experimentação em pesquisa. Né? A experimentação em pesquisa é um pouco do que o Perini fala, quando o conhecimento é disperso pela sociedade. É o seguinte, você tem conhecimento nesse livro, e isso é poder. Mas você não lê o livro, então, cara, você não adquiriu esse conhecimento. Mas ele existe. Ele é uma fonte de poder que você não acessou. E a gente tem, no nosso mundo, tem museu, você tem livros, você tem escola, você tem faculdade, você tem um monte de coisa. E você tem a experiência acumulada que tem a ver com a sua experiência de vida. Então essas 3 fontes de conhecimento são o que vão gerar as 3 fontes de poder na sua vida. Né? Então ele diz, cara, se você for atrás disso, você vai evoluir. E quando a gente for mastermind, cara, a gente vai aumentar as fontes de conhecimento, logo a gente vai aumentar a nossa capacidade de transformação. Né? Agora, na prática, Perrucho, o que você acha, cara? Que, assim, pô, a gente tá falando de mastermind e tal, mas e na prática? O que você acha que tem que fazer para formar um bom mastermind? Assim? Posso contar uma história prática? Uhum. Eu acho que quando eu estava na faculdade, tinha um movimento chamado Empresa Júnior. Uhum. E a gente fecha projetos em Empresa Júnior. É basicamente uma iniciativa que tem vários alunos universitários que trabalham para vender projeto, elaborar estratégia de marketing, para vender. E é bem legal. E eu fazia parte de uma empresa júnior chamada Fluxo, era lá do FRJ. E eu me lembro que teve uma vez em que eu vendi meu primeiro projeto. Estava eu e um amigo. A gente tinha acabado de fazer uma reunião de negócios para vender para uma panificadora um estudo de layout, basicamente. Era o que a gente estava fazendo, como fazer a engenharia de produção. E aí a gente foi comemorar. Foi num bar, perto da sala onde a gente tinha feito a reunião. Foi tomar um chopp. E a gente começou a conversar. Cara, que maneiro seria se a gente pudesse trazer um veículo de informação que trouxesse conhecimento sobre negócios, só que de forma jovem. E aí, ali surgiu os primeiros pensamentos do que viria a ser jovens de negócios. Então, quando pensa em jovens de negócios, o sentimento de comunidade, no caso pelo nome sendo plural, jovens, na verdade ele existe hoje, mas começou com 2 pessoas que sentaram juntas em um momento de euforia para basicamente pensar numa iniciativa que até então não existia. Então, esse momento, caso 2 pessoas não tivessem se juntado, criado uma espécie de mente mestra para fazer aquilo acontecer, talvez não fosse permitir que eu tivesse o privilégio de estar conversando com vocês hoje, porque nada disso teria acontecido depois. Então, acho que esse, na minha vida, seria o maior exemplo prático disso. Sim, sim. Então, Bar é lugar de mastermind. Total. Podia ter um bar chamado Master Bar? Master Bar. Cara, mas é de verdade. Sei lá, eu já montei 2 empresas falidas com amigos por causa de conversas de bar, assim, que a gente faz, isso vai dar muito certo, isso vai ser muito incrível. Esse é o exemplo errado, né? Não, mas não é que... Não é exemplo... acho que não é questão de exemplo errado ou certo, mas era tipo assim, eram 6 jovens com um alinhamento unido pró a uma coisa dar certo, que na época era fazer confecção. E com certeza a gente não tinha o menor conhecimento com isso. Mas a ideia era, tipo, a gente achava que isso ia dar muito certo, isso ia dar muito fruto, ia dar muito dinheiro. A gente não tinha conhecimento, mas eu acho que o racional ali de você conseguir juntar e alinhar a mente para você conseguir fazer algo maior... Esse foi um. Qual foi o outro? O outro era uma produtora que... Produtora? Produtora. Ah, mas te deu conhecimento, então. Deu você trabalha com isso hoje. Deu conhecimento pra caramba. Peguei uns 2 negócios grandes e eu só não fui pra frente porque... Os sócios eram ruins, né? Aí eu desisti e fui trabalhar no mercado tradicional mesmo. Entendi. Mas olha, Thiago, uma coisa interessante, né? Que você coloca não só do Mastermind, como você disse, não dá para falar de todas as leis que ele coloca no livro,
Mas o Napoleon Hill, ele pegou essas leis da observação de casos de sucesso, né? E isso até traz assim um conceito jurídico que hoje o pessoal que estuda direito com certeza conhece, mas a maior parte das pessoas não. Hoje a gente entende lei como aquilo que está no Congresso e o pessoal escreve. E aí quando um deputado quer, ele vai lá e aprova uma lei criando o Dia Nacional do Pão de Queijo, por exemplo. E aquilo vira lei. Só que isso é a lei positiva, né? Tá escrito lá, foi positivada. E tem aquela lei que vem do justnaturalismo. O pessoal fala que as leis, elas já existem, é que a gente não descobriu ainda. Igual a gravidade. Não é porque você não conhece a lei da gravidade, você vai sair voando por aí. Você pula e é puxado de volta para o solo. Então lá atrás esse conceito ele era muito mais forte, ele foi meio que largado e ele voltou a ser forte na época da Segunda Guerra Mundial, depois que a gente ganhou dos nazistas, né? A gente que eu digo o mundo livre. E aí os nazistas, a defesa deles no julgamento era que, olha, eu só segui a lei. Na lei tá aqui que eu podia tirar o patrimônio do judeu, por exemplo. Eu não fiz nada de errado, eu estava cumprindo ordens e seguindo a lei. Porque os nazistas criavam as leis que eles queriam seguir. Mas pelo justnaturalismo, a gente sabe que certas coisas são erradas. Então o Napoleon Hill, ele não escreveu que o Mastermind é uma lei. Ele só descobriu que o Mastermind é uma lei. E se você for ver, não tem um caso. Não vou falar que não tem um caso de sucesso, talvez tenha. Mas alguém criou alguma coisa muito grande sem ter feito um Mastermind. É muito difícil, porque ninguém cria algo grande sozinho. É verdade. Cara, olha só. Tem uma história para ilustrar isso daqui sensacional. Eu vou contar ela amanhã no desafio, mas eu vou, para quem está aqui agora, eu vou introduzir isso aqui primeiro. Olha que interessante. Contam que numa carpintaria houve uma vez uma reunião entre as ferramentas. Olha que loucura isso aqui. E as ferramentas estavam brigadas. O martelo exerceu a presidência. Porém, a Assembleia o notificou que tinha que renunciar. Qual que era a causa disso? É porque ele passava o tempo todo golpeando e fazendo barulho. Então o martelo ficava golpeando e fazendo barulho. Aí o martelo falou, beleza, eu sou culpado? Tudo bem. Mas então eu quero que o parafuso seja expulso. Por quê? Porque ele disse, né, que o parafuso tinha que dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. Aí o parafuso pegou e falou, o quê? Então tá bom, eu saio. Mas eu quero que a lixa seja expulsa também. E aí, por que ele pediu para a lixa ser expulsa? Porque falou que ela era muito áspera e sempre tinha atrito com os demais. Aí a lixa falou, beleza, quer que eu saia? Eu vou sair. Mas a condição é que expulse também o metro. Por quê? Porque sempre passava medindo os outros segundo a sua medida. Né? Como se fosse o único perfeito. E nesse momento entrou o carpinteiro. Aí quando entrou o carpinteiro botou o avental e começou a trabalhar. E aí ele usou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. E aí ele finalmente, depois de várias horas de trabalho, ele transformou um grande pedaço de madeira numa obra de arte, num lindo móvel. E aí quando a carpintaria ficou novamente só, né, a Assembleia retomou a reunião e foi então quando tomou a palavra o serrote. Aí pegou o serrote e falou, olha só, senhores, obviamente nós temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com eles, e sim com nossas qualidades. Isso é o que nos torna valiosos. Não foquem apenas nos nossos pontos negativos, e sim na utilidade dos nossos pontos positivos. Aí a nossa Assembleia então chegou à conclusão de que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar e limar asperezas, e observaram que o metro era preciso e exato. E foi aí que perceberam que com as suas mentes negativas jamais se poderiam unir e trabalhar em direção a um único propósito. Mudaram as suas mentes para pensar em harmonia e se sentirem então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade juntos. Olha. Isso é um mastermind. Foda. É quando você junta todo mundo de uma forma harmônica ao invés de uma forma desarmônica, e você une a qualidade de todos e você consegue formar uma coisa muito mais poderosa. Por uma simples inversão de pensamento, de parar de olhar para as deficiências dos outros. Então você vê muitos times tendo atrito porque você só fica olhando para as deficiências dos outros no time. Mas se a gente passa a olhar para as qualidades de todos no time, cara, a gente vai de uma coisa ruim para uma mastermind positiva que vai construir uma obra de arte. Legal, né? Cara, muito Muito foda bom. essa história. Muito bom, né? Muito É bom. isso aí. Tipo um Toy Story de carpintaria, né? Doideira, né? Eu fiquei imaginando. Mas é! O carpinteiro sai, os caras, as ferramentas, fica se mexendo, Toy fazendo Story. assembleia. Mas é legal. Só que aí, o que ele faz? Ele une, né? Ele vai para uma segunda lei que ele diz o seguinte, ele fala, cara, não é só mastermind. Né? Assim, parte do sucesso tem a ver com um propósito, né, definido, um objetivo principal definido.
Tá? Então, você não precisa necessariamente ter uma coisa só bonita para colocar na parede, mas precisa ter uma coisa definida, porque senão, cara, você não vai conseguir atingir um sucesso, senão você vai para qualquer lugar, você derrapa, você desperdiça energia. O que vocês acham? Por exemplo, vocês chegaram até onde vocês chegaram porque vocês tinham um propósito definido? Ou não? Ou isso não ajudou em nada no caminho e foi uma coisa do acaso, assim? Ó, eu vou responder primeiro que bateu meia hora, tem que fazer um momento Sêneca. Senão o pessoal reclama. De meia hora. Mas o... Rápido, peraí, então, quando você mete uma história legal, ele fala, não, preciso falar um negócio agora. Preciso meter uma frase de efeito, né? Não, mas isso do propósito, o Sêneca ele fala, ninguém se torna sábio por acaso, né? Não é por acaso. Não vai ter um cara que vai ficar bilionário por acaso. Meu Deus, acordei bilionário que a empresa deu certo, sem eu fazer nada e sem contratar pessoas boas e alinhar o propósito delas. Isso não vai acontecer. E ele tem outro pensamento onde ele diz que para um homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Então você fica vagando por aí sem saber o que está fazendo, você perde tempo pra caramba. Vamos pegar uma analogia de um carro numa estrada, que eu acho que ela é bem exemplificativa, assim. Você tem o cara que está na pista rápida porque ele sabe para onde está indo. E tem um cara que está na pista lenta porque ele não sabe. Ele acha que a próxima saída pode ser a dele ou a outra, então ele vai perdendo tempo, ele vai olhando todas as saídas, ele vai pegando saídas erradas, aí vê, nossa, não é a minha, tem que voltar para a estrada. O cara da pista rápida vai embora, porque ele vê as saídas todas e sabe, não são a minha saída. Minha saída está lá na frente. Ele vai embora. É economia de tempo, né? É verdade. Porque se você não tiver... Você pode até chegar em algum lugar sem um propósito definido, mas o problema é que você vai fazer mais esforço. Porque, cara, você tem 100% do seu tempo. Ao invés de focar só aqui, você vai começar a usar um pouquinho de energia aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí, cara, se isso aqui deu certo, imagina se tivesse colocado toda a sua pressão aqui. Né? Cara, eu tô com uma dúvida se eu tinha ou não um propósito definido pra chegar até aqui. Hoje eu sei que eu tenho um propósito definido, mas eu não sei se isso é considerado um propósito definido. Eu tinha na minha cabeça que, tipo, eu ia fazer tudo do meu alcance pro Primo Rico dar certo. Era. Isso aí era considerado... Porque eu falei, meu, você tem que editar vídeo, tem que editar, você tem que trabalhar de madrugada, tem que trabalhar, você tem que viajar, tem que viajar. Eu sempre tive um pouco disso na cabeça. Hoje, a gente tem alguns objetivos dentro da empresa, outras metas, eu tenho também uns objetivos pessoais, mas eu acho que por muito tempo... Não, pessoal não, né, Kaique? Porra, foca na empresa. Cara. Que isso, cara? Que vida pessoal o quê? Cara, tá maluco? Mas por muito tempo, meu propósito foi tipo, pô, vamos fazer esse negócio dar certo sim. Primeiro objetivo é bater 1 milhão, bater um, vamos bater 2, fazer podcast dar certo, fazer o Instagram dar certo. Mas acho que tinha uma outra coisa, antes até de você chegar, né, ou quando você começou no Rio, que é tipo assim, cara, eu não quero ser fudido. Isso já era pode ser considerado um propósito? Não, mas aqui tem uma diferença Ou entre propósito e propósito definido. Entendi. Por exemplo, propósito. Acho que isso era um propósito, O Primo né? Rico dá certo. Isso é um propósito. Legal. Mas isso não é definido. Entendi. O definido seria... Porque, por exemplo, às vezes o dar certo pra você, o primo dar certo pra você, não é o primo dar certo pra mim. Sim. Às vezes o primo dar certo pra mim é lucro. Tá subjetivo. Às vezes pra você é número de seguidor. Então a gente tem um propósito e como eles são meio parecidos e tal, a gente acaba dando certo junto. Mas quanto mais definido ele for, mais claro vai ser o seu processo de tomar decisão. Então, assim, se você quer... cara, eu quero ficar forte. O que é ficar forte, mano? Entendi. Entendeu? Assim, Então, quero ficar rico. O que é ficar rico, velho? Então lá no começo eu tinha um propósito de não ser um fudido. Porque assim... Mas aí depois eu defini o que não é ser um fudido. É ter uma casa, é ter um carro, é ter uma Mas família, hoje não é ser ter um dinheiro. fudido pra você é diferente, não é? Totalmente. O que é não ser fudido pra você hoje? É não ganhar menos de 10, 15 mil reais, né? Não, acho que nem é o parâmetro de Acho que a fudido. gente vai perder umas 2.000 pessoas que estão ao vivo agora, como falar, Kaique. meu Deus, é por causa do Kaique. Não, Kaique, você também. Mas Ele é assim. era tipo